Oi, pessoal, muita paz para nós. Continuando os nossos estudos, hoje nós vamos fazer o estudo 37, que é Jesus falando com os samaritanos e depois a visita dele a Nazaré. Lembrando sempre que o estudo nosso é baseado na obra do Pastorino e na Bíblia Sagrada, na doutrina espírita, né? De modo geral. Nos estudos anteriores, no 35 e no 36, nós falamos de Jesus com a mulher samaritana. Depois nós falamos do espanto dos discípulos, porque eles viram Jesus conversando com uma mulher, um rabi conversando com uma mulher, não era uma coisa assim aceitável, né, naquela época. Então eles ficaram espantados. E a mulher, então, depois de ouvir todas aquelas maravilhas que Jesus disse para ela, ela saiu correndo e foi conversar com todos os homens lá da região. Eles, então, vieram ter com Jesus Cristo para conversar. Foi registrado assim, segundo João. Está no capítulo 4, 39 até 42. Depois nós vamos continuar, né, do 43 até o 45. João registrou assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa das palavras da mulher que atestara. Disse-me tudo o que fiz. Quando então esses samaritanos vieram ter com Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. Jesus passou ali 2 dias. E muitos mais acreditaram em Jesus por causa do que a mulher lhe havia dito. Depois eles disseram à mulher: não é mais pelas tuas palavras que nós cremos, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que a gente pode entender dentro dessa nossa linha de estudos? Num sentido um pouco mais profundo. Não foi somente aquela alma vigilante, isto é, a mulher samaritana, que aproveitou esse contato íntimo com o Cristo interno, no sagrado casamento da personalidade com a individualidade. Outras criaturas também, menos vigilantes, aderiram também à Boa Nova, né, ao Evangelho, que ela começou a trazer para eles. Então, Jesus, simbolizando a individualidade, trouxe para todas aquelas personalidades o entendimento da verdade real do reino dos céus no íntimo de cada um. Pois bem, encontrando então, pediram que Jesus continuasse com eles. Mas eles já haviam percebido que não precisava mais daquele aspecto da mulher vigilante. Embora eles não tivessem o amadurecimento completo, eles começaram a compreender. Mesmo, veja bem que interessante, eles pediram para que Jesus ficasse com eles 2 dias. Na verdade, eles queriam que Jesus ficasse mais tempo, mas Jesus não podia. 2 dias, então,
simboliza que não estavam maduros completamente. Mas é interessante a gente notar que nesse processo do amadurecimento, mesmo com 2 dias só, vamos imaginar que, do ponto de vista da plenitude do conhecimento, seria 7, que a gente fala sempre, né? A plenitude é o 7. Jesus ficou com eles 2 dias. Isso do ponto de vista cotidiano mesmo. Mas, do ponto de vista íntimo, significa que eles estavam caminhando já para um processo de amadurecimento. Então, mesmo tendo esse contato com a intimidade do Cristo íntimo, essas almas vigilantes, começando no estágio da vigilância, já tinha compreendido que Jesus seria o Salvador da humanidade. Veja bem, não é Jesus físico, não é Jesus histórico. É o Cristo íntimo de cada um de nós que vai salvar a própria humanidade em nós. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que vai ter um só rebanho e um só pastor. A individualidade vai coordenar tudo isso, assim como Jesus coordena o planeta. Beleza? Dá para a gente ter uma ideia de como é que é bacana esse estudo. Assim, então, depois desse episódio, Jesus foi fazer uma visita a Nazaré. Quando ele chegou lá, e Jesus até ressalta uma coisa interessante, que fala que um profeta não é bem aceito na sua própria terra. Essa expressão que ele usa, né? Mas os galileus o receberam muito bem, porque já tinham ouvido falar dele quando ele estava em Jerusalém, na ocasião da festa da Páscoa. E todo mundo ficou muito surpreso como é que um nativo, né, da Galiléia, de Nazaré, pudesse ser tão assim sábio, tão capacitado. E a gente viu que depois eles não acreditaram muito, já acabou a história se revelando do jeito que a gente conhece, né? Algumas pessoas acreditaram, outros não. Assim como muitos judeus acreditam que Jesus é o Messias, né, prometido, outros não acreditam. Então tem os judeus messiânicos e o judeu não messiânico, vamos dizer assim. Entendendo então essa lição da Samaria, Jesus segue para a Galiléia, parando em Nazaré, onde ele teve a sua infância, né, onde ele foi criado. E Jesus foi à sinagoga, porque era costume. E Jesus, muito interessante, Jesus nunca rompeu, como ele disse mesmo, eu não vim para derrogar as leis e os profetas, mas para cumprir tudo isso que foi dito. Então, era costume da comunidade se reunir todo sábado, né, na sinagoga, para, naquele dia, se entregar às coisas espirituais, enquanto que os outros dias da semana eles poderiam se dedicar completamente às coisas materiais. Isso é o sábado. Depois, nós já falamos isso outras vezes, depois disso a própria Igreja Católica instituiu o domingo como o dia do Senhor. Talvez para ficar um pouco diferente da cultura judaica, mas principalmente por causa do problema da burguesia, por causa da riqueza. Então todo mundo passou a trabalhar até sábado e deixando o domingo para a missa, para os cultos, né, para as cerimônias, né, para os sacramentos, essa coisa toda, beleza? E Jesus então cumpriu tudo isso. Ele foi para lá e resolveu
assistir ao culto. Ele nunca, então, rompeu com aquela religião, não porque ele tivesse dependente de religião. Mas para quê? Para que ele pudesse, dentro daquela religião, ampliar a visão daquele pessoal. Ele ia lá para ampliar a visão. Para mostrar que o sábado, por exemplo, não era uma coisa qualquer, que o sábado significa o momento em que a pessoa entra em contato com sua espiritualidade, com sua religiosidade. Não importa necessariamente se é o sábado, dia da semana. Pode ser qualquer outro dia, né? E Jesus veio, então, para mostrar que o reino dos céus não estava em sinagoga, não estava nas religiões, não estava em conceitos, mas sim estava dentro de cada um de nós. Isso é uma revelação fantástica. Quando Jesus traz isso, é como se ele tivesse entregue para a humanidade um código científico de vida. Por isso que a gente acaba, pelo menos a nossa intenção, é trabalhar o Evangelho no sentido do autoconhecimento. É um código de vida. Não é religião. De jeito nenhum. Né? Porque nenhuma religião pode salvar ninguém. Ou pode fazer qualquer pessoa evoluir. Tudo depende de cada um de nós. A religião, na verdade, num ponto de vista assim, de comparação, a religião é como se fosse um trilho por onde a personalidade segue. Se é um trilho em que a personalidade segue, a religiosidade é a máquina do trem que passa pelo trilho. E o processo de evolução espiritual é o maquinista que conduz a locomotiva sobre os trilhos. Só para a gente ter ideia, religião nenhuma vai salvar ninguém. Se alguém disser, vem para a casa espírita que você vai ser salvo, tem um engano nisso. Se Kardec dissesse, fora do espiritismo não há salvação, estaria completamente enganado. Foi por isso que ele disse, fora da caridade não há salvação. E lógico, deixa claro na própria doutrina que é a caridade moral, não é a caridade material. A caridade material é importante sim, mas tem que ter muito cuidado para não transformar essa caridade material na dependência do outro, ou na dependência de qualquer coisa. A caridade precisa ser libertadora e não mantenedora daquele estado em que as pessoas se encontram. Tá certo? Então não importa o rótulo que a pessoa tem. Tendo então Jesus regressado de Jerusalém, onde ele foi realmente bem interessante, foi marcante a visita dele lá, né? Todos começaram a olhar com muita admiração. E assim que estava na sinagoga, os rabinos, né, fazem a leitura da Torá, é um culto, né, que se faz, e toda vez é franqueada a palavra. Lá na época do Cristo, não sei se hoje é assim ainda, na época do Cristo, abria a Torá, semelhante a um culto no lar, que a gente faz assim, faz a leitura, depois você fala, gente, alguém quer comentar, alguém quer... É tipo isso, né? E quando tinha uma pessoa assim, diferente, que não ia ali todos os dias, aí entregava para ele fazer uma leitura. Aí Jesus, no caso, imagina, Jesus já estava, como diz o Padre Zezinho, a fama de Jesus já tinha se esparramado. Aí deram para Jesus
o papyrus, né, que era o livro, mas só que o livro era enrolado. Não era um livro igual a gente conhece, assim, né? E ele, então, abriu no livro de Isaías, no capítulo 61, e estava escrito assim: um Espírito do Senhor está sobre mim, por cujo motivo me ungiu para anunciar boas notícias aos mendigos. Enviou-me para proclamar libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou, em outra versão, o ano da graça. Isso é fantástico. O profeta Isaías, talvez o maior profeta do povo hebreu, esse grande médium, que nem a gente canta, né? Médiuns e profetas são a mesma coisa. Assim como nós temos os verdadeiros profetas, nós temos os falsos profetas, nós temos os falsos messias, como Jesus disse, os falsos pastores, e assim vai indo. Mas nós temos também os verdadeiros. E o profeta Isaías é o maior profeta do povo hebreu. E exatamente naquele momento, aqui tem um processo mediúnico muito, muito interessante. Nós vamos entender, quer ver? Todos esses trechos do profeta Isaías referem-se ao servo de Deus, no caso, essa individualidade, só que na era messiânica, na era do Messias. E a gente pode notar que dá para a gente perceber com certa clareza que Isaías nada mais foi do que um médium, porque ele disse: um Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, está me falando, está me dizendo, está me influenciando. Ou seja, eu estou recebendo informações de um Espírito enviado do alto. Portanto, Isaías, como médium, estava recebendo as informações diretas do próprio Cristo. Terminada então essa leitura, Jesus entrega o livro, assenta, né, no lugar dele, para explicar. E todo mundo fica ali atento, né, com os olhos abertos mesmo, né? Todo mundo olhando para aquele jovem Galileu, que todo mundo viu crescer. Aquela criancinha que brincava por ali, tornou-se esse jovem fantástico, né? Jesus então vira para eles e disse: hoje cumpriu-se essa profecia aos vossos ouvidos. Gente, isso é uma revelação. Ele leu o trecho do profeta Isaías. Um Espírito está sobre mim e eu venho para fazer isso assim, 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 libertar as pessoas, né? E fala: hoje cumpriu-se a profecia? É lógico que Jesus deve ter falado muitas outras coisas, não tem dúvida. Só que o Lucas resumiu, o evangelista, né, resumiu dizendo que ele entregou e falou aquilo: gente, cumpriu essa profecia hoje. E Jesus deve ter falado tanta coisa bacana para eles, que todo mundo atento, em completo silêncio. Aí todo mundo passou a ter um certo orgulho de ver que aquela criança que um dia brincava ali nas redondezas tornou-se um jovem sábio e que trazia aquelas belas palavras de amor. Beleza. Jesus então não se demora lá, porque Jesus não demora em lugar nenhum. Ele vai chegando e vai passando conforme é registrado nos evangelhos, né? Após essa visita à cidade, ele visitou a mãe dele, visitou as irmãs, os irmãos, né? E ele foi para Cafarnaum, à beira do lago, do lago de Genezaré, e ele passa pela cidadezinha de Caná, que nós já estudamos, né? Depois, então, dessa festa, aqui foi um banquete, aqui foi uma festa, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Depois, então, desse banquete, dessa festa, no Monte da Vigilância, isso é Samaria, Jesus recolhe-se novamente ao jardim fechado, isto é,
a Galileia, e fala aos consagrados de Deus e seus nazireus ou nazarenos, dentre os quais ele comentou os escritos do profeta Isaías. A palavra sinagoga, que vem traduzida para nós do grego, significa religião. Reunião, na verdade. Ela significa, não é um local físico, não é a igreja fixa, mas é um lugar de reunião. E essa sinagoga, ela era aberta para o dia do repouso, o seu sábado. Foi quando, biblicamente falando, Deus descansou. E o Emmanuel fala para nós que as mãos sábias e operosas do Cristo descansou, isto é, não havia mais nada para ser feito. Só tinha que esperar a tudo aquilo que foi feito amadurecer. Que nem ele estava lá em Samaria, conversou com a mulher samaritana, depois ele conversou com os samaritanos que não tinham o mesmo amadurecimento. Jesus ficou com eles 2 dias, porque eles já estavam já no início do despertamento. Então o sábado era momento para despertar. Sair do materialismo, da vida material do mundo, para o processo espiritual. Ou seja, dentro dessa nossa linha agora de pensamento, para trabalhar as coisas do eu divino, do eu profundo, né, do eu espiritual de cada um. Bom, então entendendo a lição num sentido mais profundo, dedicando à leitura das boas reflexões e meditando sobre esses textos do Mestre, nada de transformar. Veja bem, o descanso, que nem o Emmanuel lembrou, não é para você esquecer das coisas todas, não, e cuidar de outras coisas materiais. É para que você cuide das coisas do espírito. É afastar daquele processo ritualístico para encontrar com o espírito. Esse é o repouso. Não é parar de trabalhar e fazer outras coisas mundanas, estou usando essa expressão mais assim grosseira, mas é o momento em que a pessoa tem para se encontrar com o espírito. E isso, nós sabemos, repito, não precisa ser sábado da semana, não. Todo momento que nós nos encontramos em meditação, que nós estamos fazendo uma boa leitura, que nós estamos tendo um bom diálogo, uma boa conversa, é sábado. Lá no Salmo está escrito assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ir à casa do Senhor é dia de sábado. Né? O texto de Isaías começa a esclarecer que um espírito do Senhor está sobre ele, declarando então que esse profeta estava mediunizado, recebendo, aspas, a informação de um espírito elevado, isto é, do Senhor. Esse espírito o ungiu, ou seja, cristificou para que ele pudesse realizar essa missão. Anteriormente, então, na época de Isaías representava o profeta mediunizado. Quando Jesus fez essa leitura, houve a cristificação, a confirmação de que Jesus é que havia falado para o profeta Isaías e que aquilo se cumpriu. E tinha que ser em Nazaré. O mestre ali já não é mais o medianeiro, mas sim a própria expressão da cristificação na terra.
Anunciar essas boas novas, esse evangelho, então, aos mendigos é muito interessante, né? Não são mendigos espirituais, não, longe disso. Pessoa que passa fome, pessoa que não tem casa, não é nada disso. Pessoa que não tem dinheiro, não. Mas são mendigos do espírito, isto é, aqueles que sentem fome, que sentem sede e que buscam desesperadamente, mendigam ao Pai o conhecimento ou reconhecimento do processo espiritual. Nesse sentido, então, foi que Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que tem fome de espírito, que tem sede de espírito. Como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá explica direitinho isso. É aqueles que buscam mesmo fervorosamente o encontro com o Espírito. Esses, então, que estão assim sequiosos de espiritualização, esses sim vão receber essa boa notícia e vão guardar no coração. Por isso que muita gente recebe as notícias, as boas notícias do Evangelho e não faz nada naquele momento com ela, né? É igual a parábola da semente, né? A semente vai ser lançada e vai depender muito da terra. A semente é boa, vai depender muito da terra em que ela cair, né? Então o profeta anuncia que vem proclamar a libertação dos que estão cativos. Isto é, aqueles que estão presos na matéria. E vem trazer, então, a restauração da vida espiritual para os cegos, e veio curar, veio libertar todas as pessoas. E aquelas pessoas que estavam cegos para a verdade, num processo de vigilância, começam a entender que a verdade está ali. É tão próxima que ela está dentro. Está dentro da gente. É próximo demais, né? E veio ainda para pôr em liberdade os oprimidos pela carne. Todos, então, terão a faculdade de mergulhar nessa consciência cósmica e não mais sentirem o peso da matéria que oprime. Oprime a mente e o espírito. No livro da sabedoria, no Velho Testamento, está escrito: o corpo que se corrompe, que se coagula na matéria, pesa sobre a alma, e esta habitação terrestre abate o espírito que pensa muitas coisas. Isto é, o espírito pensa muita coisa, mas a matéria coagula o sentimento. É interessante, olha quanto tempo foi escrito isso. Hoje, nós, pela própria ciência, a matéria é uma energia coagulada. O André Luiz fala assim. Enquanto que a ciência fala que a matéria é uma energia condensada, quase no mesmo. O André Luiz fala para a gente que a matéria é energia coagulada, né? Então, e além de tudo isso, gente, vem proclamar o ano ou a época, vamos chamar assim, do mundo da graça, do mundo da leveza, que é o nosso mundo íntimo. Aí não vai ter mais fome, não vai ter penúria, não vai ter dissensões, não vai ter guerras. Quando o reino dos céus estiver instalado dentro de cada um, a gente não vai ter mais nenhum problema nessa ordem. Aí a ascensão vai se dando cada vez para frente e para cima, né? É só a gente aceitar que o Cristo se manifeste em nós. Então Jesus, a seguir, revela que estava o momento de se cumprir essa escritura. Isto é, a individualidade é que declara ao homem a personalidade,
que chegou o momento de encontrar esse Cristo íntimo, de fazer esse casamento sublime. O evangelista, então, sem reproduzir as palavras que o mestre disse, ele só falou que se cumpriu aquela profecia naquele momento, mas não falou mais, declaram que todos ficaram encantados com as palavras de amor que saíam da boca do Cristo. Tal como ficam todos aqueles que têm a facilidade de ouvir as misteriosas palavras do Espírito Consolador, o Cristo íntimo dentro de cada um, profere no nosso coração. O Espírito fala ao nosso coração e essa beleza, essa leveza chega como ondas benéficas ao nosso cérebro, que fica enebriado de alegria, encantando então a personalidade. É isso, gente, que eu preparei para a gente conversar um pouco. Então, na semana que vem a gente continua. Tá certo? Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.